A paz do Senhor, amados. Que bom estar aqui novamente. Nesta noite nós vamos estar meditando sobre uma palavra que fala a respeito de impotência. Nós passamos por dificuldades em alguns momentos, muitas vezes nos sentimos impotentes diante de problemas e situações em nossas vidas. Então nós vamos estar aqui conversando, falando, meditando a respeito da palavra de Deus, como nós devemos agir e qual é o caminho correto para que nós venhamos ser socorridos pelo Senhor. Amém. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mais essa oportunidade de estar com os irmãos meditando nesta palavra aí. Como a pastora Adriana já falou, nós vamos meditar numa palavra onde vai falar de Agar, numa situação que ela fica bem impotente, né? Assim, tem uma visão para que rumo tomar, que decisão tomar. E ela acaba tomando uma atitude precipitada, né, pastora? Isso. Uma decisão precipitada, e o que acaba levando ela para um deserto, né? Então, muitas das vezes, nós nos vemos em situações assim, né? Que a gente fica sem uma capacidade, uma direção, né? Sem um norte para que rumo tomar. E, às vezes, precipitadamente, nós acabamos agindo segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus, e tomamos uma decisão, acabamos indo para o deserto. Esse aí é o rumo, muitas das vezes, das pessoas que estão sendo oprimidas e deprimidas, que muitas das vezes tomam caminhos que não é da vontade de Deus, ou elas vão para uma droga, ou vão para um outro tipo de vício, né? Ou tomam comportamentos que acaba cada vez mais destruindo mais assim, vivendo um verdadeiro deserto, né? Mas vamos falar também da misericórdia de Deus, que é um Deus que conhece o nosso coração, que quer nos instruir através do Espírito Santo, né? E quer nos dar uma direção, amém? Então a palavra que eu vou ler está ali sobre, no livro de Gênesis 16, eu vou ler do 1 ao 11. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isto aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Amém? Até aqui, amados. Glória a Deus. Então, pastor, a gente vê aqui que na demora de Abraão receber a promessa, né, de Deus para a vida dele,
que ele teria um filho, né? O Isaac. Nessa demora, Sarai se preocupa e coloca a serva, né? A serva Agar, para que ele viesse, que o marido se deitasse com ela e ela fosse engravidar, querendo ter uma família, como ela diz assim, né? Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu, então, o pedido da esposa, e o que a gente vê aqui, que então Sarai engravida. Mas o que acontece nesse momento, né? Ela começa a afrontar Sarai, né? E aí Sarai coloca diante de Abraão essa situação, e Abraão manda que Sarai tome as decisões. E aí eu creio que Sarai começou então a repreender-se mais dura com Agar, né? Diz assim que começou a tratar Agar de uma maneira que ela então, ficando assim meio que perdida, ela foge para um deserto. É isso, pastor. Essa é a situação que estava Agar então. Esse era o sentimento de impotência dela. Sarai começou a tratar mal realmente Agar, né? E daí a Agar se sentiu impotente na situação. Ela também não foi obediente. Eu creio que deixou o orgulho tomar conta do coração dela, né? Quer dizer, Sarai não tinha engravidado, mas ela sim. Então, não deixou de afrontar Sarai, a palavra diz, né? A palavra está dizendo que ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, né? Aquela que tinha, né, colocado ela para ter um filho com Abraão, né? Aquela ao qual Sarai tinha confiado, até mesmo o marido dela, para que formasse família, mas Agar acabou se aproveitando da situação. Eu creio que o orgulho tomou conta do coração dela e nesse momento ela começou a perder as rédeas da vida dela mesma. Ela ficou meio que confusa, sem direção, né? Isso. E neste momento ela teria que ter refletido sobre essa situação. Exatamente. Quer dizer que é comum a gente passar por uma situação assim, que às vezes a gente fica sem saber a saída, né? Ou seja, uma afronta, mesmo ser afrontado por alguém que rumo tomar, e acaba tomando uma decisão como Sarai, né? Isso, exatamente. Ela deixou de ser humilde. Ela saiu da posição dela, ela deixou de ser humilde, deixou de ser serva realmente, deixou a submissão de lado e ela acabou tomando uma decisão impulsiva. Uma decisão impulsiva. Segundo a vontade dela. Exatamente. Né? Não a vontade de Deus, né? Tomou uma decisão impulsiva diante daquela situação, né, de impotência dela. De impotência. Né? Ela não quis aceitar essa submissão à sua senhora. Ela né? foi arrogante, né? Foi arrogante. E ela tentou tomar o controle da situação conforme o eu dela, conforme o que ela pensava. Conforme o que ela Ela pensava. tentou escapar dessa situação de impotência, porque ela não queria ter que se submeter a Sarai. E acabou indo para o deserto. E foi para um deserto. Ela tentou tomar um atalho. Um atalho. Quer dizer, um atalho é uma maneira de você chegar mais rapidamente, do teu jeito, a um local. Mas esse atalho, ele fugiu da vontade de Deus. E isso aí muitas vezes é o que acontece, pastora, que a gente vê aí, principalmente no mundo de hoje, né? Tantas situações, né, podem deixar a gente assim impotente, né? Uhum. Ou seja, mesmo o que a gente vê no mundo de hoje, o próprio Covid, né? Uma situação que o ser humano, se ele não estiver buscando direção em Deus, estiver firmado na palavra de Deus, estiver apoiado na palavra de Deus, né? Não na sua vontade, essa pessoa começa a ser tomada por um medo, né? Um medo, uma aflição, uma insegurança, né? E por que não falar uma opressão e até a depressão. E até depressão. Até a depressão. Essas pessoas acabam morrendo em vida mesmo, Isso. né? Vão perdendo seus sonhos, né? Perdendo esperança, né? E acabam, às vezes, tomando atalhos.
se enchendo de remédios, Isso. de São medicamentos, fugas, né? procurando médicos, né? Não que o médico não possa ajudar, pode sim, mas talvez, né, se essa pessoa nesse momento buscasse uma direção de Deus. Exatamente. Né? Em primeiro lugar, orar, buscar, Deus vai dirigir, com certeza Deus usa a medicina, mas primeiro buscar ao Senhor. E pessoas acabam fugindo da situação, usando um vício, uma medicação, às vezes vem a ideação suicida, apostasia da fé. Apostasia da fé, pastora. Esse é o momento que nós estamos falando sempre. Muitas pessoas estão desanimando. Desanimando, se afastando da palavra de Deus. Exatamente. E o inimigo se aproveitando dessa situação, porque a palavra de Deus é ela que alimenta a nossa alma, a nossa mente. Né? A Bíblia diz que ela é luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. E as pessoas, quando ficam sem a palavra, elas começam a entrar num vale de sombra até a escuridão. Vão se afastando da luz. Exatamente. E aí começam a ficar perdidas, temerosas. Sim. Né? Elas vão se isolando e acabam se isolando também da presença de Deus. Isto. E vão ficando em trevas. E elas vão perdendo a noção das atitudes dela. Tanto que o que aconteceu com a vida de Agar é que ela foi parar no deserto, grávida, sozinha, sem direção, aflita, nervosa. Então, o que nós aprendemos? Nós temos que reconhecer a nossa impotência, temos que orar, nós temos que ter o domínio próprio em nossas atitudes, nós temos que entender que Deus está no controle. Se nós sentirmos aflição, desânimo ou estivermos até mesmo apáticos espiritualmente, não vamos nos isolar da presença de Deus. Vamos buscar ao Senhor. Amém. E essa palavra que a pastora falou, reconhecer a nossa impotência, nossa fragilidade, né? Isso já nos coloca, para nós que temos temor à palavra de Deus, né? Que conhecemos a palavra de Deus, já nos coloca numa posição de dependência de Deus, né? Que às vezes, né, não só nós falamos do Covid, mas pode ser às vezes uma situação que você está passando, de uma separação, às vezes, né? Ou você está passando por um problema financeiro, não sabe que atitude tomar, né? Ou um problema de enfermidade mesmo que está passando, né? Não sabe o que fazer, começa a entrar em aflição. Reconhecer, que nem a pastora falou, que sozinho, Jesus falou, né? Sem mim, nada podeis fazer. Sozinho, muitas das vezes, nós vamos tomar a decisão errada. Exatamente. Em vez de nós tentarmos escapar da situação, nós devemos expressar nossa dor perante Deus. Amém. Glória a E Deus. eu queria deixar assim essa mensagem nesta noite, que Jesus é a saída. Amém. Jesus é a saída para qualquer situação difícil. Jesus é a Amém. saída para qualquer situação de impotência que você possa estar passando neste momento. É hora de clamar, de nos voltarmos para a palavra, de buscarmos a presença de Deus. Amém. É uma situação de dor mesmo, né? Porque essas situações de impotência trazem uma dor, né? Seja física, espiritual, mas ela traz uma dor. Então, colocar a primeira coisa, né? Sempre ter em mente que em situações assim, irmãos, devemos parar, não tomar atitude nenhuma precipitada, né? Aliás, a palavra de Deus diz que, lá em Jeremias, que enganoso é o coração do homem, né? Quem pode conhecer senão Deus, né? É Ele que prescruta o coração, né? Que sonda o nosso pensamento, né? Para dar segundo as nossas obras. Então, o nosso coração é enganoso, mas Deus, Ele conhece e Ele pode nos dar um caminho. Ele é o único caminho, como a pastora falou. Jesus é a única saída para essa situação. Jesus é a única saída. Né? A palavra de Deus é a única saída. Eu gostaria que a pastora lesse lá em Provérbios 3:5, né? O que diz a palavra de Deus, como nós devemos andar, né? Porque muitas vezes os nossos pensamentos, podemos achar que estamos certos, estamos tomando a atitude certa, mas não, como eu já falei, Jeremias diz que o nosso pensamento é enganoso. Então nós temos que saber aonde nós estamos firmando o nosso pensamento, estamos colocando os nossos pés, os nossos olhos, para nós tomarmos uma decisão certa e não como Agar, acabar indo para o deserto, né?
pastora pode ler para nós o que diz o provérbio 3:5? 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém. Glória a Deus. Pastora, Amém. se nós confiarmos no Senhor, nós vemos aqui que ela nessa atitude impulsiva dela, né, desta aflição de dor, dessa impotência dela, eu creio que ela não sabia o que fazer, né? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e queremos tomar uma atitude, às vezes com raiva, com ódio, com mágoa, né? Queremos fugir, como a pastora falou, pegar um atalho, quanto antes sair daquele momento, né? E acabamos indo para um deserto. Mas Deus é tão misericordioso, Ele foi misericordioso com Agar, Glória a pastora. Deus. Amém. Né? E assim Ele é conosco. Amém. Né? Glória a Deus. Nós vemos que o anjo se revelou para Agar lá e ali o anjo instruiu ela para fazer a coisa certa, como ela deveria ter feito. Para Né? voltar à posição de obediência. Amém. Porque nós devemos obedecer às autoridades. Deus se agrada disso. Amém. E Agar era uma serva de Sarai. Então ela fugiu de um princípio de submissão. Isso é muito importante. Nós temos que ficar na posição correta diante do Senhor para que nós não venhamos a perder com isso. Perder nossa paz, perder nossa alegria. Então eu acho muito importante que todos que estão acompanhando esse vídeo lembrem realmente que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que Ele vai à frente resolver os nossos problemas. Amém, amados? Amém. Vejam que coisa interessante, pastora, que ela tentou fugir de Agar, né? Mas de Deus ela não conseguiu fugir, da presença de Com Deus. certeza. Né? De Deus Então, nós não fugimos. a Bíblia diz que o anjo, né, perguntou: Agar, serva de Sarai. Quer dizer, o anjo já colocou ela na posição correta. Né? Já, pois você é serva de Sarai. Amém. Né? De onde você vem? E ela colocou: estou fugindo de Sarai. E o que o anjo disse? Volte-se, a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei seus descendentes que ninguém poderá contar. Aleluia. Quer dizer, Deus conhece. Amém. Podemos fugir do homem, né? Podemos fugir, às vezes, muitas vezes, de uma situação, de uma circunstância, mas de Deus nós não conseguimos fugir. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, que Deus está olhando o nosso caminho, está olhando o nosso coração. Amém. E Ele tem o melhor para nós. Né? Amém. Mesmo porque, muitas das vezes, né, nós somos falhos, e essa atitude dela, como era uma atitude impotente, né, ela, às vezes, a gente erra, né? E a misericórdia de Deus, Ele vai nos alcançar, às vezes, lá no fundo do poço. Amém. Lá no deserto, tomamos aquela atitude, saímos do jeito que a gente achou que estava certo, e é que nem o filho pródigo que volta ao pai, né? Amém. E lá naquele momento ali, o anjo do Senhor se revela para nós. Isso, e lembrar, acho que é muito importante, que o Senhor sempre tem promessas de Amém. restauração para a nossa área física, mental e espiritual. Então, o Senhor nos ouvirá, sempre Ele nos ajudará em todas as circunstâncias que nós passemos. O homem pode nos decepcionar, pastora, né? Amém. Talvez ela O ficou Senhor Isso, mas o Senhor não. Amém. Né? Deus nunca decepciona. Deus não nos decepciona, né? Glória a Deus, né? Diz a palavra de Deus: nunca vi o justo desamparado, Amém. né? Glória a Deus. Nem o filho do justo mendigar o pão. Amém. Quer dizer, Deus não desampara. Se nós formos buscar a direção de Deus, né, um conserto com Deus, Amém. diante de situações que nós nos sentimos impotentes, né? Às vezes estamos ali oprimidos, né? Até deprimidos, às vezes, num momento de depressão. É o momento de se voltar para Deus. Amém. Aqui Glória é a Deus. restauração, pastora. Amém. Já vem o caminho, né? Como Deus, né, trata conosco, como Ele quer que nós sejamos restaurados numa situação dessa. Amém. Né? É Qual foi o amor de primeiro Deus. passo dela? O que o anjo fez? Que ela reconhecesse Exatamente. que ela era serva. Isso. Voltasse à posição. Voltasse à posição Com humildade. com humildade de obediência. Porque era uma posição em que ela foi exaltada também. Amém, é verdade. Né? Na posição dela, E ela é estava verdade. ali tendo um filho de
Abrão. Um Né? filho de Abrão. Estava dando um Exatamente. filho, aumentando a família, né? Então eu já vejo assim outra situação que seria muito importante, a questão da gratidão. Ela ser grata pela situação. Glória a Deus tudo por essa que palavra. ela pastor. já recebeu, né? Tudo que ela Amém. havia recebido da parte de Deus. Amém. Gratidão que ela já recebeu de Deus. Exatamente. Né? Então vamos ser gratos, amados. Vamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não vamos olhar para as circunstâncias. Não vamos nos sentir abatidos, mas vamos olhar para Jesus, lembrar que Ele é a saída, em nome de Jesus, e vamos orar por aqueles que estão acompanhando essa palavra e meditando na palavra conosco. Eu gosto muito dessa palavra gratidão, pastor, porque a gente vai ver o povo no deserto, lá, né? O povo de Deus, o povo de Israel. Deus operou muito milagre na meio daquele povo, e eles sempre, depois que recebiam o milagre, esqueciam do que Deus fez e voltavam a se rebelar contra a vontade de Deus, né? E não é muito diferente do dia de hoje, né? Deus já operou muito milagre na nossa vida. Amém. E se nós não estivermos em comunhão com Ele, em comunhão com a palavra, em oração, né, buscando a presença dEle, nós corremos o risco de esquecer tudo aquilo que Deus fez para nós. Verdade. E sermos ingratos e começarmos a murmurar e achar que nada está bom, né? E começarmos a andar pelos nossos próprios olhos, nossos próprios caminhos, né? Como foi bem colocada essa palavra, que como Agar, né? Amém. Ela tinha que ser grata por esse privilégio de ser mãe também e dar um filho a uma família, né? De Abraão. Perpetuar a descendência. Isso, a descendência, né? Então, glória a Deus por essa palavra, a gratidão, a humildade, né? Que ela tinha que ser humilde de novo, Amém. ser submissa à sua serva, né? Então, a sua senhora, né? Senhora, ela ser serva da sua senhora. Assim nós também com relação a Deus. Amém. Nós temos que ter uma humildade para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que nós devemos receber a palavra de Deus com mansidão, né? Para que nós possamos instruir, né, aqueles quando perguntarem a respeito da nossa fé, né? Amém. Então, para que seja, e diz também para que nós sejamos salvos, para que nossa alma seja salva, né? Se nós não tivermos humildade para aceitar a palavra de Deus, né, como é que nós vamos ter a salvação? Verdade. Né? Para que sejam salvas as vossas almas. Glória a Deus. Glória E a a Deus. misericórdia de Deus é outra palavra importante. Além da misericórdia, as promessas, né? Deus não deixou ela sem uma promessa. Sim. Deus é tão maravilhoso, a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele vem e ela não esperava, talvez esperasse só ser corrigida, Verdade. mas Deus já vinha derramando a bênção para ela. Amém. Né? Se você se colocar nessa posição de serva, de obediência, eu vou te abençoar. Amém. E assim é conosco. Se nós nos colocarmos na posição de obediência à palavra de Deus, né? Termos humildade, reconhecermos que Jesus é o único Senhor, né? Nosso Salvador, Ele tem promessa para nós. Amém. O nosso Deus é um Deus de aliança. Glória a Né? Deus. Amém. Ele diz que Ele não se afasta de nós, são nós que nos afastamos dEle. Verdade. Né? Os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus. Glória a Deus. Amém, pastora? Amém. Então, o que nós poderíamos concluir, pastora, com esse estudo, essa ministração dessa passagem? O que nós poderíamos tirar a conclusão? Reconhecer que somos impotentes, que Eu somos creio que fracos. sim, e como eu falei, eu creio que eu gostaria de deixar essa palavra agora como final, né? Para uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Como eu falei há pouco, Jesus é a saída. Você não está sozinho. Não fique deprimido, não fique desesperado, não saia da posição que você está. Apenas dobre os teus joelhos, busca o Senhor e o Senhor dará livramento. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Amém? Vamos orar, Amém. pastora? Vamos orar. Né? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Que Deus, que essa palavra possa tocar no teu coração. Amém. Se a palavra está falando com você nesse momento, é momento de você parar, pensar, buscar a direção de Deus. Não tome atitude nenhuma precipitada, né? Deus está vendo a tua situação, Amém. não importa, né? Deus está vendo, né? Ainda que você esteja vivendo uma situação desfavorável no momento,
Deus vai falar com você. Nós vamos orar, você vai dobrar o teu joelho, vai falar com Deus, assim como o anjo se revelou a Agar, Deus vai se revelar para você. Amém? E você vai receber, a palavra de Deus diz assim que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Amém. Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esta palavra, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, pelas revelações do Teu Espírito, Pai, que o Senhor colocou em nosso coração, meu Pai. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor visite esta pessoa, meu Pai, que está vivendo este momento agora, meu Pai, de opressão, de dúvida, aleluia, de aflição, de dor, meu Pai, que essa pessoa possa descansar no Senhor, possa confiar na Tua palavra, meu Pai, oh Senhor, que ela não venha tomar uma atitude precipitada, meu Pai, aleluia, que ela, Senhor, ouça a voz do Espírito Santo, meu Pai, ministrando ao coração dela, meu Pai, que ela possa ter, aleluia, Pai, humildade para ouvir, meu Pai, a Tua voz, a Tua vontade, meu Pai, aleluia, para que ela venha ser abençoada na sua vida, meu Pai. Visita agora, repreenda, meu Pai, todo o espírito de opressão, todo o espírito da dúvida, todo o espírito da depressão, meu Pai, aleluia, toda a inquietude desta pessoa, seja repreendida agora, toda a obra do mal sobre a vida desta pessoa, toda a obra das trevas, seja desfeita agora, em nome de Jesus, Pai. Se revela para esta pessoa, para este homem, para esta mulher, para esta jovem, este jovem, meu Pai, e dá a direção, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Dá a direção, meu Pai, que ele possa sentir paz, meu Pai. Como diz a Tua palavra, meu Pai. Que seja a paz de Cristo o juiz do teu coração. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém, pastora? Amém. Amém, amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Desejo uma boa, excelente semana para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.